Em nossa nova caminhada pelo abismo, vamos agora em uma outra criatura um pouco mais complicada. Criados no abismo e ascendidos graças às guerras ordiabissais, os Mãos de Navalha nasceram com um objetivo claro: a guerra. O problema foi que repelir as invasões celestes não é uma coisa tão simples, e a grande conjuntura dos poderes do abismo nessas criaturas levou a anomalias únicas e um tanto cômicas. Os Mãos de Navalha surgiram inicialmente como criaturas bípedes que se alimentavam de outras e de coisas com grande variação. Essas variações houveram diversos grupos e espécies de Mãos de Navalha, que criando seus determinados tipos de pequenos costumes. Com a guerra ordiabissal iniciada, Abyss, o mundo do abismo, iniciou dando poderes mais caóticos às suas criaturas, entre elas os Mãos de Navalha, que atuaram ativamente no conflito contra as invasões das milícias prateadas e dos Angelos. Por terem mãos de navalhas, muitas vezes eles atuaram como atacantes corpo a corpo, se envolvendo em emboscadas, infiltrações e até mesmo combates diretos, já que suas lâminas tinham capacidade de perfurar as armaduras ordárias. Contudo, esses seres tiveram um pequeno defeito de fato. Enquanto eles tinham muito poder de combate e muitas habilidades, eles tiveram o desenvolvimento de uma coisa que até hoje os afeta: as fobias. Há duas coisas que são uma garantia em um abissal. A primeira é que ele vai te cortar, e a segunda é que ele tem medo de alguma coisa, independente de seu tamanho. Ao retorno da história, no fim das guerras abissal e abissais, mesmo com alguns portais sendo abertos, muitos desses seres começaram a sair do abismo e terem contato com o mundo de fora. Quando se trata de sua aparência, eles são abissais. Logo, eles não têm muitos aspectos próprios. A maioria das vezes, podemos tentar identificar o Mão de Navalha por sua característica essencial, que são suas garras maiores do que o normal e seus formatos exóticos, mas também características corporais, já que muitos deles não têm muitos aspectos próprios de outras raças. Além disso, é comum que estes seres não tenham mindinhos. E diferente dos nossos caros amigos gulosos, que só tem uma variação, essas criaturas têm 4 variações diferentes dos base, que são os Mãos de Navalha, que são os Musmi, que são Mãos de Navalha que têm garras curvadas e pescoços longos, e adoram se alimentar de plantas. Muitas vezes a fobia mais comum que eles têm é a de fogo, correndo até mesmo de uma simples vela ou tocha acesa. Os outros, que são assassinos mais aflorados, os carnavais, podem ter mais de um braço, mais de um olho, coisas um pouco mais diferentes do que seria um humanoide. Sua natureza tende a ser de devorar seres por suas vísceras, e deixando o resto do corpo para trás para atrair mais comida. Não se sabe o motivo mais claro, mas muitos destes têm fobias de animais venenosos, como cobras, aranhas e sapos, fazendo estes correrem desesperadamente ao ver um. Também há os Ursines, que são uma variante bem mais exótica, pois a característica principal, que seriam as Mãos de Navalha, não as têm. Eles têm braços inteiros que comportam-se como uma espada. Muitas vezes eles são escondidos e preferem ficar isolados. São muito mais solitários do que o normal e tendem a se alimentar de qualquer coisa. É normal que eles tenham fobias de criaturas maiores do que eles ou de estruturas maiores do que eles. Por sua vez, os Regulas são a criatura que finaliza dessas variantes, com muitos deles tendo garras pequenas, sendo essas maioria das vezes grossas e farpadas. Eles têm algumas caudas deformadas e coisas parecidas com de sapos ou de grilos. Contudo, por algum motivo aparente, eles têm muita fobia da luz e não gostam de ficar próximas de tal. Diferente dos gulosos aparentados anteriormente, os abissais Mãos de Navalha tendem a agir de forma extremamente imprevisível, com comportamentos estranhos e naturalmente ansiosos. Eles são muito mais intrusivos que o normal, podendo não só ficar momentos em silêncio total, mas como ficando a maior parte de seu tempo fazendo barulhos para atrair alguma coisa para fazerem. Eles também são conhecidos por terem uma natureza muito atenta, já que suas fobias fazem eles mudarem de comportamentos para um comportamento de fuga. Além disso, seu desapego natural e sua curiosidade faz com que muitos andem de um lado ao outro à procura de coisas mais novas para se entreterem, já que as antigas já perderam a graça da novidade. Assim
como nossos caros amigos gulosos, a maioria dos abissais, incluindo os Mãos de Navalha, não tem costumes próprios, adaptando-se a costumes de outros seres que eles acharam um pouco mais interessantes. Assim vale também para sua cultura, já que eles não têm uma fixa, políticas, sendo muitas vezes avaliada por dois fatores muito simples, que é a experiência de um abissal Mão de Navalha sobre coisas novas, ou o tamanho de suas garras. Indo para o quesito da religião, assim como todos os abissais, Doroma e Abi são os deuses principais. Contudo, os deuses da hierarquia incógnita também se incluem, entre eles Melior-Nithrai, deus da ira, Búlica, deusa da insanidade e da mudança, e uma das entidades menores adoradas é Carnaval, deus da aleatoriedade e das alegorias. Dificilmente vocês vão ver eles orando para outros deuses, mas deuses menores já tiveram casos deles seguirem. Contudo, tem um deus maior que eu esqueci de citar, que é Araman, já que este é o deus da guerra. Nos deuses menores temos Papus, deus do medo, e Daraki, deusa da destruição. Por algum motivo ainda seguir o deus Doreien. Entre os idiomas, Abis são simplistas, preferem idiomas que façam ele ter contato com outros povos e novidades mais fáceis, então é costume eles aprenderem idiomas mais simples do que o normal, como é o caso do Yakun, do Ratânico, do Flória, do Élfico, do Dracon e também do Entrópico. Assim como as nações e territórios, abissais Mão de Navalha não tem países, logo não estão muitas vezes contabilizados por sua baixa população. Sua relação também previsível com outros seres, não havendo nenhuma raça, em diferença dos gulosos, que tenha tido algum comportamento mais amistoso com esses seres. Os nomes podem variar um pouco, já que eles tendem a pegar a ideia das armas que parecem com suas mãos de navalha e colocar alguma coisa que pareça ter uma curiosidade maior. Muitas vezes eles vão misturar coisas que eles já mataram com coisas que pareçam com o que eles têm e também algum outro comparativo. Um caso, que podemos colocar de nome é Cimitarras Maripósios de Atunes. Fim, meus caros colegas, as motivações de um Mão de Navalha é que ele não consegue ficar muito tempo em um lugar, preferindo viver aventuras para acabar com seu tédio insaciável, aonde esse também o leva para outros mundos. A viagem para eles não é apenas um desejo, mas sim uma necessidade constante que seus corpos necessitam do novo, ou também para fugir das fobias que os atentam.